Olá, minha gente. A conversa hoje é uma conversa nova e diferente no blog do João Vicente Machado. João Vicente decidiu nos trazer aqui para uma conversa sobre a defesa da democracia. E aqui estamos no 8 de janeiro, celebrando um ano de uma tentativa de golpe que se teve no nosso país. E para a conversa, João Vicente Machado, que é do blog do João Vicente, e o vereador Marcos Henriques, o vereador em João Pessoa, pelo Partido dos Trabalhadores. A esperança não tem idade, João Vicente, então é bom tê-lo aqui para a gente começar essa conversa. Olá, leitores, internautas, o querido Luiz Henrique, prezado e estimado companheiro, camarada Marcos Henrique, que aqui divide a bancada comigo. Realmente era impossível passar em branco essa data. Essa data precisa ser sempre reavivada e reativada na mente das pessoas, porque o país passou um período sombrio de muita dificuldade. 8 de janeiro de 2023. Vai ficar para a história. Às vezes tem alguma coisa que fica para a história pelo que produz de bom. E ele vai ficar para a história como um exemplo daquilo que nunca mais deve acontecer, né? Pelo menos em respeito à democracia. Eu estou aqui presente comigo, nessa bancada, meu companheiro de partido, amigo, Marcos Henrique, um vereador que dispensa a apresentação pela postura que tem tido, pelo trabalho legislativo que tem tido e pelo envolvimento e apoio que ele tem dado a todas as manifestações populares. O mandato dele, eu dizia há pouco tempo, é transversal. Ele vai desde das questões ambientais até as questões salariais de categorias e etc. Ele onde estiver algum trabalhador aflito, pode ter certeza que ali estará a presença de Marcos Henrique. É um mandato que honra a todos nós paraibanos e um mandato que com certeza será renovado pela população, porque ele é uma das poucas vozes que nós temos em defesa das causas populares dentro do Poder Legislativo mirim. Então, o papel do parlamento, por que, Marcos Henrique? Porque no dia 8 de janeiro, o ataque foi aos três poderes. Foi ataque ao Poder Executivo, foi atacado o Poder Legislativo e foi atacado o Poder Judiciário. Nós temos aqui um representante do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que, no meu entendimento, ele tem um papel fundamental na interação com o público. O mandato deve ser assim como ele exerce. Você sempre tendo o seu representado como protagonista das suas ações e dirigida por ele. Ele vem agora de uma reunião onde ele esteve planejando o mandato dele já para o exercício de 2024. Então, ele dispensa apresentações e nós estamos aqui para fazer esse bate-bola ou esse ping-pong, como queiram, eu e ele, para minha honra, dividir na bancada com ele. Né? É uma honra para recebê-lo aqui, Marcos Henrique, a apresentação feita pelo João Vicente. Você tem uma responsabilidade, além de legislar, defender a democracia. Então, por isso que nós estamos aqui, para relembrar o 8 de janeiro de 2023 e celebrar a ressurreição, na verdade, da democracia. É bom recebê-lo e eu queria logo que você dissesse para a gente como foi possível a gente superar esse momento tão difícil que passamos antes da redemocratização de 2023 para 2024. Antes de dizer, Luiz Henrique, agradecer o convite e dizer que estou muito honrado de participar desse espaço tão importante. Saudar você, Micael, e João Vicente é muito gentil. Ele é gentil e modesto, porque um dos grandes exemplos que eu tenho é ele, enquanto homem público, durante toda sua vida na CAGEPA, sempre lutando em prol do consumidor e também na política, né, onde ele tem um papel fundamental, um papel norteador. E não podia deixar de ser diferente, João Vicente, trazer esse tema aqui, no qual eu agradeço pela honra de estar
também participando desse debate, porque foi um momento muito difícil da nossa história. Um momento que não começou no dia 8, um momento que começou bem antes, quando se refutou um golpe de Estado, um golpe machista na presidente Dilma. De lá para cá, onde o grande capital demarcou a sua voracidade e a sua inconformidade com o governo popular, começou a degringolar, porque existe uma coisa que ninguém pode atingir, que é a democracia. Naquele tempo, a democracia levou uma facada. E a facada ela começou a se aprofundar com a prisão do presidente Lula. E todo esse clima proporcionou que verdadeiros defuntos levantassem de suas catatumbas, aquelas viúvas do regime militar, aqueles que nunca prezaram a democracia e sempre o autoritarismo, começassem a sair às ruas, bradando, dizendo que eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou da família, defendo a família, Deus e a pátria. Olha, você que é internauta, quando você vê um perfil família, Deus e pátria, corra. Corra, que por trás... É o contrário. Em sua grande maioria tem um cara que espanca a mulher, tem um cara que faz todo tipo de malversação. Porque quem defende Deus genuinamente não está pregando um armamentismo ou ódio como esse cidadão que saiu, felizmente, pregava. Quem defende a família não cruza os braços, enquanto milhões e milhões de pessoas morrem de fome. E também quem gosta da pátria não vende os poços de petróleo aos Estados Unidos, como o Bolsonaro vendeu, e hoje está aí, Rio de Janeiro e Bahia, vendendo gasolina mais cara. Então, todo esse complô que foi feito redundou num Estado, numa base de pessoas que têm aversão à democracia e que se viram em Bolsonaro o seu intérprete, a sua voz. Isso foi muito ruim, isso nos faz refletir muita coisa, João. Porque no Brasil, a gente começa a ver que eu não tinha até então esse pensamento que o Brasil tinha tanta gente que defendia esse ponto de vista, tanta gente preconceituosa. Alma cebosa, que alguns chamam. Tantas almas que são homofóbicas, que pregam esse tipo, que não olham para o seu próximo e se escondem atrás de um discurso religioso. Então, isso redundou em uma legião de pessoas que se acham dono da verdade, que tem o seu Deus, acha que o seu Deus é único, o seu Deus é aquele que defende, porque eu conheço a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, é o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Jesus Cristo, ele deixou um legado fantástico de luta em defesa do oprimido, a luta contra o opressor. Ele se ressurgiu contra os romanos naquela época. Jesus Cristo foi um exemplo. Então, essa legião de zumbis, eles se acham dono da verdade e fizeram um verdadeiro complô para atacar a democracia. Tanto que hoje eu fiquei estarrecido, João, quando eu vi o plano que o Exército tinha para enforcar Alexandre de Moraes. Eu vi aquilo. Como é que pode você ter um órgão, uma instituição tão respeitada? Me permita, ali era utilizando o princípio de Maquiavel, né? Para fazer o mal imediatamente, porque depois ele ia ser impedido de fazer, né? Você faça de uma vez, quer dizer, pegar ele e executar. Mas João, depois não dá tempo, né? João Vicente e Marcos Henriques, vocês atribuem, se tem a quem atribuir, a quem nós temos conseguido sair dessa situação tão difícil que o Brasil estava nos últimos tempos? Começando por João, a quem você atribui o que foi possível fazer para que a gente saísse dessa situação tão grave? Olha, Luiz, nós ainda estamos mergulhados num regime de dependência, que Lula está tentando se desvencilhar dele no momento que ele procura espaço nos BRICS, no momento que ele procura abrir espaços comerciais, fronteiras comerciais para o Brasil, ele está tentando se desvencilhar. Os Estados Unidos consideram o Brasil um porta-avião. É daqui de onde ele pode fazer lançamento para poder fazer ataque ao Cone Sul da América Latina. Então, isso é um projeto de geopolítica de dominação.
Isso não é novidade nenhuma, não. Isso já foi feito da Segunda Guerra para cá. Já, os Estados Unidos já atacou para mais de 40 países, inclusive o Brasil em 64 e o Chile em 63, quando bombardeou o Palácio La Moneda e assassinou o presidente Salvador Allende dentro do próprio palácio. Isso ainda está dizer, vivo. Isso ainda está presente na Sim. nossa história. E essa tendência de recrudescimento fascista é um projeto. Aí está aí o exemplo maior do que esse da Argentina. Um saltimbanco que aparece de determinado momento, um outside político, como era o daqui, que não está o que aconteceu aqui, como era Trump nos Estados Unidos. Mas ele não é privilégio só de terceiro mundo, não, porque os Estados Unidos está às voltas agora com um problema de ameaça da volta de Trump, de Donald Trump ao poder. Quer dizer, o poder, o capital, ele chegou... Nós tivemos, Luiz, o escravismo durou 10 mil anos, o feudalismo durou 1000 anos. E o capitalismo está com 300 anos, 300 e tantos anos, vazando água por tudo quanto é buraco. E o pessoal atrás de remendar. Porque não tem... A história só vai para frente, ele só anda para frente. Isso está no princípio filosófico do materialismo dialético de Marx. Aí tudo muda, inclusive nós. A gente está no blog do João Vicente, fazendo esse diálogo sobre democracia, e eu queria também ouvir o Marcos Henriques. Marcos, a quem você, se é que a gente pode atribuir a alguém, como foi que nós conseguimos escapar desse risco e desse perigo e dessa situação que o Brasil se meteu nos últimos anos? Olha, nós temos que ter a seguinte concepção. Essa luta é uma luta do capital contra o trabalho. Existe no mundo todo. O capitalismo, ele vem se transformando, ele vem arrumando as suas formas de atacar os mais humildes, a classe trabalhadora, porque eles querem maximizar os seus ganhos em detrimento da miséria dos demais. Então, esse movimento, como o João Vicente falou, mundial, ele existe, é um movimento que aqui no nosso país a gente conseguiu vencer, porque, só fazendo um recorte, você tem toda uma lógica de deteriorização da política, através das fake news, através dos algoritmos da vida, das empresas que trabalham com isso, as big techs que trabalham com a desinformação, certo? Sem nenhum tipo de peneira, sem nenhum tipo de filtro, bota-se o que quer na internet e quem tem dinheiro é quem ganha. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas também aconteceu no Brasil. Por que nós salvamos? Porque, apesar de toda a agressão que nós sofremos no governo Bolsonaro, você teve anteriormente um presidente que dividiu, um presidente que criou políticas sociais, um presidente que tirou mais de 40 milhões de pessoas da linha de fome, de miséria. Em 2001, para você ter ideia, 300 crianças morriam de fome todos os dias. Lula inverteu. Lula deu voz, criou os conselhos nacionais, criou políticas para habitação, criou mais médicos, criou um arcabouço de políticas que ficaram na memória do povo. Muitos daqueles que se beneficiaram dessa política esqueceram. Tanto que a votação foi muito apertada de Lula para Bolsonaro. No entanto, a gente ainda conseguiu dialogar porque houve uma série de acontecimentos. Lula saiu da prisão injusta pela porta da frente, falando sobre a reconstrução do Brasil, e as questões estavam muito claras. Você pagava R$ 9,00 no litro de gasolina, você pagava R$ 12,00 no litro de óleo, você pagava R$ 10,00 no litro de leite. Então, aquilo fez com que uma parte da população observasse o que fomos e o que somos no governo Bolsonaro, o que éramos no governo Bolsonaro. E essa esperança de mudança se concretizou na eleição de Lula. E hoje o povo está vendo. Grande parte daqueles que votaram em Bolsonaro, retificando, uma pequena parte daqueles que votaram em Bolsonaro já recuaram. Agora, essa forma de governar, essa política outside, como muito bem colocou o João Vicente, ela continua. A base social bolsonarista continua. Hoje, na Câmara Municipal, você tem uma massa bolsonarista
você tem poucos vereadores progressistas. Então, isso faz com que todos nós tenhamos um pé atrás e saibamos que a forma de combater um governo que divide o capital, um governo que pensa numa política inclusiva, ele vai ser atacado novamente. E se ataca combatendo a democracia. E é isso que está em jogo. É por isso que essas mobilizações que estão eclodindo no país contra, em favor da democracia, elas são extremamente importantes. Marcos Vinícius, eu quero também ouvir o João Vicente Machado, que esse blog está promovendo essa discussão nesse dia 8 de janeiro. Nós estamos 60 anos da ditadura militar, do golpe militar de 64, e estamos a um ano da tentativa de um golpe que fracassou com a turma do Bolsonaro. O que é que a gente tem que fazer agora para frente, João Vicente? Olha, Luiz, é para isso que o site de João Vicente existe e está se repaginando. Nós estamos aí num processo de repaginação, nós estamos mudando a face e a partir de agora nós vamos ter um programa, ser mais efetivos, apesar de sermos reconhecidos como um material de qualidade. Conversar mais aqui, conversar mais com as pessoas, como nós estamos fazendo agora, porque o que Marcos Henrique falou aí agora é muito fruto da desinformação. Muita coisa fruto da desinformação. Você planta, o camarada chega e planta uma verdade. É impressionante. É impressionante. Por exemplo, o camarada senta-se na frente de um aparelho de televisão, ele recebe ali a notícia, nem mastiga, ele engole. Até porque as notícias não são dialéticas, são analíticas. São a gasolina subiu. Por que subiu? Porque o PROCON não procurou, porque não sei o quê. Aí ele vai procurar bode expiatório e foge da questão de fundo. Quer dizer, ele falava aí da recuperação do país, era uma preocupação imensa nossa, a restauração da Petrobras. A Petrobras foi a terceira maior petroleira do mundo. A Petrobras foi a maior tecnologia em desenvolvimento de água de instalação de prospecção de petróleo em águas profundas. A Petrobras, no governo Bolsonaro, começou a desativar as refinarias, desativar. Quer dizer, prospectava-se o petróleo bruto e ao invés desse petróleo bruto ir para as nossas refinarias e voltar para os postos de gasolina, eles eram exportados para os Estados Unidos, para as petroleiras dos Estados Unidos. Lá, eles a $30, digamos, o barril, eles refinavam e nos voltava o barril refinado a $80. Quer dizer, que negócio maior do que esse, para ele não tinha, né? Por isso que era preciso manter Bolsonaro. Era preciso restabelecer Bolsonaro. Mas ele é estabanado, ele é destrambelhado. Mas ele deixou fazer a reforma trabalhista. Mas ele deixou passar a Petrobras. Mas ele está tentando privatizar o saneamento. Quer dizer, ele está fazendo o que a gente quer. Então nós não vamos mexer com ele. Quer dizer, o capital não existe, Luiz, para fazer filantropia. Existe para ter lucro. É por isso, esta foi a motivação grande que o site de João Vicente teve de continuar nessa luta de informação da população, de trazer informação concreta e dialética. Sim. Dom Helder Câmara, na sua sabedoria, ele disse uma certa vez, ele quando foi arcebispo auxiliar de Eugênio Câmara, lá no Rio de Janeiro, ele era considerado o João de Barro da favela. Porque naquela época a política de Carlos Lacerda era levar os mendigos jogar dentro do Rio Guandu, né? Os fatos, as histórias nunca desmentidas foram essas. Era Sandra Cavalcante quem era o elemento. Controvérsias de Carlos Lacerda. As controvérsias de Carlos Lacerda. Então o que é que eles faziam? Não, nós temos que limpar o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro. Como é que eles limpavam? Era arranjando emprego para o mendigo sair e ir trabalhar. Não era, era jogando dentro do Rio. Então o que é que acontece? Nesse período da ditadura de 64, Dom Helder foi banido. Então ele não podia falar. As empresas de televisão, os meios de comunicação, estavam proibidos de divulgar a imagem. Só para concluir. Aí Dom Helder Câmara chega um dia, o repórter pergunta para ele. Mas eles chamavam ele, paradoxalmente, o arcebispo comunista.
Porque qualquer coisa ele chama de comunista, né? Porque defender os pobres, Até ele hoje. joga a picha. Ele joga a pecha que está pegando mal danado já agora. Se fosse uma coisa boa, já tinha chegado pra gente. Agora, pô, se fosse uma coisa ruim, não já tinha chegado? Aí já chegou tudo, inflação, pandemia, o diabo 4, não chegaria com o mundo. Pois bem, Perguntaram aí o a Helder. repórter chegou para ele e disse, do Helder, ele disse, o que é que o senhor acha com essa sua política? Ele disse, quando eu dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que eles eram pobres, me chamaram de comunista. Quer dizer, é a notícia dialética. Eu sou dialético, eu estava dizendo à minha mulher, graças a Deus, eu sou radical. Radical não é que muita gente usa esse verbete equivocadamente. Radical não é o sujeito que é brutamante, que sai quebrando o copo, como o Bolsonaro é, não. Eu sou radical porque eu vou às raízes da história. Eu procuro ir, pelo menos procuro ir às raízes da história, para melhor informar a população. Nada cai do céu. Não, isso não existe. Por isso que o blog do João Vicente está abrindo essa discussão. E eu queria, para a gente talvez fechar esse primeiro ciclo da nossa conversa com o Marcos Henriques, 60 anos da ditadura militar, um ano da tentativa de golpe do povo, dos extremistas bolsonaristas, e agora, daqui para frente, o que, que a gente tem que fazer a partir da Câmara Municipal de João Pessoa e pensando no Brasil? Olha, primeiro, a gente precisa exaltar a luta que foi para a gente vencer esse período obscuro que nós tivemos nesse último governo que se encerrou o ano de 2022. Segundo, é a gente criar espaços de debate com a população como esse. João Vicente ele tem se esforçado muito, porque fazer a mídia alternativa ela não é fácil. Entendeu? Mas ele tem se esforçado muito e tem dado resultado a divulgação de todo o trabalho que ele faz nas redes sociais. Temos outras, temos a roda de conversas, temos a Rádio Quintal. Sua Rádio Quintal, entendeu? Que é num quintal, você me mostrou agora, Sim. e é interessante a forma que cada cidadão, que cada profissional faz jornalismo. Eu acho que isso é fundamental. É muito importante, porque hoje a internet ela abre muitos acessos e a gente precisa dar espaço. Eu tenho um jornalista, Ricardo alguma coisa, ele passa o dia todinho falando sobre as mentiras que ele vê nas redes sociais do bolsonarismo. E ele fala de maneira bem didática, eu acho aquilo tão importante, porque todos os dias o gabinete do ódio, você pensa que acabou? Acabou não, ele está potencializado. Entendeu? Existe cada dia mais mentiras nas redes sociais e a gente tem que estar fazendo essa disputa nas redes sociais também, entendeu? Nas redes sociais. Como estamos fazendo agora, né? Como estamos fazendo agora e na cidadania, no dia a dia. Hoje, por exemplo, é dia de luta, é dia de mobilização. O governo Lula, hoje, que é um governo que todos nós ajudamos a construir, é um governo que está sendo extremamente disputado, é um governo que participa de um momento em que me parece mais um semi-parlamentarismo, um momento em que o parlamento, com a sua voracidade, e tenta abocanhar parte do orçamento para suas emendas pessoais. Isso é muito ruim, porque você tira a atribuição dos ministérios e do executivo de criar políticas sociais. O exemplo mais claro foi agora, 57 bilhões para emendas, quando esse dinheiro estava sendo destinado à educação, à saúde. Então, esse momento político precisa ser dito, as pessoas precisam perceber, precisam, quando tiver uma eleição, votar em deputados federais, estaduais, que têm uma linha de pensamento. Lula diz muito isso, como é que eu sou eleito e eu tenho minoria no Congresso? As pessoas precisam eleger deputados que tenham a ver com aquilo que pensa o presidente. Entendeu? Porque é um projeto. A gente tem 30 e tantos partidos, a gente tem que diminuir isso. A gente tem que apresentar à população projetos. Eu quero um projeto. Não tem esse partido político que é tudo igual, não. O meu partido ele tem um projeto, ele tem uma ideologia, ele tem política para a saúde, para a educação, para o meio ambiente. O PL, que é o partido Bolsonaro, ele também é um partido que tem as suas políticas para a saúde, para o meio ambiente. Você tem que comparar. O que é melhor para você? É o PL ou o PT? É o partido de direita ou um partido de esquerda? É o progressismo ou é o extremismo?
Então, tudo isso tem que pesar na balança. Eu estou muito feliz, porque na Câmara Municipal eu defendo um projeto inclusivo, mesmo tendo um mandato de vereador limitado, mas eu estou nas comunidades, eu estou com as minhas emendas, que são pequenas, mas eu estou levando para as comunidades, eu estou levando para a cultura, estou levando para o meio ambiente. Então, eu me sinto muito feliz por estar exercendo a minha cidadania enquanto parlamentar, defendendo o ponto de vista de um partido. Quando disseram a você, olha, eu não quero saber do seu partido, vou votar em você pela sua pessoa, está errado. Eu quero que as pessoas votem em mim sabendo que eu estou ali para defender aquilo que está ali. Ó. É política de inclusão social, é políticas públicas, é o Minha Casa Minha Vida, é reajuste salarial para os empregados, para os trabalhadores dos municípios. É a Lei Aldir Blanc. É a Lei Aldir Blanc, é a Lei Paulo Gustavo. Então, é isso. E no parlamento a gente faz essa correlação de forças e que as pessoas possam acompanhar @MarcosHenriques_, entra no meu Instagram, acompanha toda a nossa trajetória e que eu aceito muitas opiniões, muitas contribuições para o nosso mandato, e é assim que o mandato popular tem que se portar. Então o blog do João Vicente está cumprindo o seu papel. Aqui, nós né, vamos João? voltar com outros temas, Vamos. Luiz. Eu conversava com você há pouco tempo a respeito da questão da sustentação dessas conversas que a gente tem. Sim. Conversa selecionada, lógico. Eu não iria trazer alguém que contribua com o processo. Agora, e tudo isso que Marco falou, você fez uma pergunta que ele respondeu agora. Tudo isso que ele falou pode ser respondido. O que fazer, ele acabou de dizer. Quer dizer, o cidadão, quando eu vejo uma pessoa dizer eu tenho nojo de política, eu digo, não faça isso, não. Porque Bolsonaro não tem, não. Nem ele, nem a família todinha não tem. A coisa mais saborosa que ele acha é política, porque ele usufrui dela. Então, eu queria pedir a você que está me vendo agora, se inscreva no nosso canal. @João Vicente Machado. No YouTube, faça isso, porque você estará nos ajudando a fortalecer, a difundir melhor as nossas ideias através desse canal de informação. E no site joaovicentemachado.com.br. Mas eu tenho outra dica também, que a gente pode seguir o mandato do Marcos Henriques. @MarcosHenriques_. Instagram. No Instagram você segue Instagram, ele. né? E o João Vicente Machado, @João Vicente Machado. Vamos marcar outro papo? Eu gostei dessa conversa. Hoje estamos lembrando um ano da tentativa de golpe, da invasão dos poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. E hoje, esse ano também, celebramos com triste memória os 60 anos do golpe militar de 1964. Que insiste de 1º de abril de 64. De 1º de abril de 64. Marcos Henriques, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado. Vamos voltar para a gente conversar no blog do João Vicente. Felicidades. Luiz, não podia encerrar sem citar a cultura popular. Então vamos. Sebastião Dias, que morreu há poucos dias, ele cantava com o João Paraibano lá pelo Vale do Pajeú e a cantoria se estendeu, como aqui, se estendeu um pouco. Aí foi alguém que falou lá e disse, já está muito tarde. Aí ele bateu na viola e disse, vamos parar, companheiro. A garganta está cansada. Eu vejo no horizonte os sinais da alvorada, à noite sentindo dores para parir a madrugada. O golpe não foi parido, não, foi abortado. Um abraço, João Vicente. Marcos, mais uma vez, um abraço e felicidades. Obrigado, Luiz. Queria agradecer o convite, dizer que quero voltar assim mais vezes para a gente discutir a política do município, a política do Estado, os programas do governo Lula, que eu acho importante a população saber o que está sendo feito no Brasil para fazer um comparativo, entendeu? Para a gente poder aperfeiçoar, porque aquele político que não ouve a população, ele está fadado ao fracasso. E aquele mandato que está junto com a população, expressando os sentimentos, entendeu? Esse é um mandato que ganha confiança das pessoas. E eu agradeço a vocês, agradeço a João Vicente o convite e Deus abençoe a todos. Agora o Deus, aquele do coração, aquele que teve Jesus Cristo, que
tanta coisa boa nos ensinou. Não o Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Não aquele que sai apontando uma arma para todo mundo, fazendo arminha. Esse não é o Deus que nós seguimos. Valeu, gente. Obrigado. Viva a democracia. Um abraço, João Vicente. Um abraço, garotada. Até mais. Sua. Acho que foi bom.